Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus amados, nesta noite eu quero compartilhar com vocês uma palavra de fundamental importância, de bastante relevância, que vai edificar a sua fé, mas também vai fortalecer você, para que a cada dia você esteja firme e constante e sempre atuante na obra do Senhor. O tema que nós estamos subornados nesta noite é a preeminência do Senhor Jesus. E para isto eu quero usar um texto aqui do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 1, logo aqui no prólogo. Vamos ler inicialmente apenas 5 versículos. Amém? Está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. A vida estava nele, e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado seja o teu santo nome. O Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Deus de toda consolação. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta noite eu te peço que a tua palavra saia e cumpra com êxito o propósito pela qual ela está sendo enviada para o louvor da tua glória. É o que eu te peço, é o que eu oro em nome e para a glória do Senhor Jesus. Espírito Santo, toma lugar de primazia. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de um texto áureo que traz aqui na sua substância o conceito pleno da divindade de Cristo como Deus. E João, quando ele se utiliza desta expressão, no princípio era o Verbo, esta palavra princípio, João ele está remetendo para o Gênesis, capítulo de número 1. A palavra ali no hebraico significa Bereshit, que é princípio, e está literalmente se referindo ao princípio da criação dos mundos. Diferente daqui do Evangelho de João, que quando João usa a expressão princípio, João está intrinsecamente se referindo à pré-existência de Cristo como Deus. Ou seja, esta palavra em Raquê, no original grego aqui, que aparece na nossa Bíblia como princípio, está se referindo não à criação dos mundos, mas a um período de tempo antes da criação do mundo, e isto intrinsecamente, claramente, está se referindo à pré-existência de Cristo como Deus. Porque é bom que se diga que Jesus não passou a existir no momento que ele foi gerado no ventre de Maria. Cristo já existia como divino, como Deus. Ele já era, antes de ser gerado no ventre de Maria, a sua natureza humana. A sua natureza humana passa a existir no momento em que ele é gerado pelo poder de Deus mediante o Espírito Santo no ventre de Maria. Como humano, a sua natureza humana. Mas como Deus, ele já existia antes da fundação do mundo, e este termo aqui apresentado por João, princípio, que no original grego é inachê, está se referindo a Cristo como aquele que é pré-existente, ou seja, como Deus. Ele como Deus. Ele já existia antes da fundação do mundo. João continua dizendo: ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele,
e sem ele nada do que foi feito existiria. João, neste segundo ponto, ele vai enfatizar Cristo como a origem da criação, mas também como criador, mantenedor e sustentador de toda a criação. Portanto, ele é aquele que é o criador, ele é a origem e ele também é o sustentador e o mantenedor de todas as coisas. Dito isto, o terceiro ponto, João afirma: a vida estava nele e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Esta expressão, a vida estava nele, isto significa dizer que Jesus, ele é a própria vida, ele é aquele que é o autor da vida e que todo ser que respira só tem fôlego de vida graças a ele que é o autor da vida, e esta vida que ele é, ele compartilhou para todos os seres humanos, mas também para toda a sua criação que contém o fôlego de vida. Jesus, ele é a origem. Amém? Glória a Deus. No quarto ponto, João ele vai afirmar também que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. A luz aqui também está se referindo a Cristo como a verdade. Assim como a luz, quando está acesa, revela tudo que está no ambiente, da mesma forma, Cristo como a luz, nada passa despercebido, nada fica oculto diante dele, pois tudo está patentemente conhecido e revelado diante dele. A segunda expressão aqui, que as trevas não prevaleceram por causa do brilho da luz, as trevas tanto fala de ignorância, de falta de conhecimento, mas também se refere ao próprio Satanás com seu império. Na primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 3, João diz que para isto manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Portanto, Jesus é a luz que resplandece contra as trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Porque Jesus, como soberano, como preeminente, como supremo Deus, ele é aquele que possui todo o poder e, por isso, as trevas não podem resistir à sua luz, as trevas não podem resistir ao seu poder. Por isso, precisa ser dissipada, assim como a luz, quando é acesa, desembaraça todas as trevas do ambiente. Da mesma forma, Cristo, quando resplandece, as trevas da falta de conhecimento, a ignorância espiritual, as trevas que referem-se a Satanás, não podem prevalecer diante dele, porque ele é a luz que resplandece contra as trevas. E após esta explicação básica, como eu já disse, eu quero falar com você sobre este tema, a preeminência de Cristo. O ponto central da preeminência de Cristo, ele é a imagem do Deus invisível, portanto, Cristo é a revelação do Deus invisível. E isto aponta intrinsecamente para a preeminência de Cristo Jesus. Portanto, se alguém quer conhecer o Deus Pai, olhe para Jesus e você verá a expressão exata de Deus, porque ele é quem nos revela o Pai. Aqui em João, capítulo de número 1, no versículo de número 18, a palavra de Deus diz: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está ao lado do Pai foi quem o revelou. Então Jesus, ele é aquele que revela o Pai. Certa vez Filipe pergunta para ele, Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus olha para ele e diz: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus, ele nos revela o Pai. E isto está intrinsecamente ligado à preeminência de Cristo, pois somente podemos conhecer o Deus Pai mediante ao Filho, porque quem vê o Filho, vê o Pai.
Por isto, Jesus, ele é a expressão exata do Deus Pai, do Deus invisível. Portanto, se alguém quer conhecer o Deus Pai, é preciso se humilhar e olhar para o Cristo vivo, porque ele é a expressão exata do Deus Pai, do Deus invisível. E isto, como eu disse, vou ser redundante aqui nesta palavra, Jesus, ele é a revelação do Deus Pai, e isto está intrinsecamente ligado à sua preeminência como aquele que é soberano, que ocupa o primeiro lugar de primazia. Ele também é o primogênito sobre toda a criação. A palavra primogênito refere-se a Jesus Cristo no sentido de posição, supremacia, honra e autoridade, e não no sentido de ser o primeiro ser criado, cronologicamente. A palavra grega usada para primogênito é prototokos, denota um estatuto especial, não a origem temporal. O significado teológico pode ser dividido em algumas dimensões, como preeminência e soberania. E esta palavra prototokos, ela está em Colossenses, capítulo de número 1, versículo 15, e esta palavra usada para se referir a Cristo como primogênito, não está se referindo no sentido dele ser o primeiro ser criado de Deus. Negativo. Esta palavra prototokos, que aparece em Colossenses, está intrinsecamente ligado à preeminência e soberania de Cristo, a sua supremacia, honra e autoridade. Portanto, ele é o Criador, a origem e o mantenedor de todas as coisas, como está escrito em Colossenses, no capítulo 1, versículo 15 em diante. Se não vejamos, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude da divindade. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, e por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Então, esse texto traz aqui plenamente a revelação de Cristo como aquele que é preeminente, aquele que é o primeiro, aquele que é a origem, aquele que é o Criador, aquele que é também o mantenedor e o sustentador de todas as coisas. Esse texto, meus amados, aponta intrinsecamente para a preeminência de Cristo, aquele que tem um lugar de primazia, aquele que é o primeiro, aquele que tem o poder excelente nas suas mãos, o poder criador, o poder criativo, e que mediante ao seu poder, mediante a sua majestade, mediante a sua soberania e a sua supremacia, ele criou todas as coisas para a sua vontade, para o seu deleite, para o seu bel prazer. E isto revela a sua preeminência. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Hebreus, capítulo de número 1, versículo 2 ao 3, está escrito: Deus que falou muitas vezes e de muitas maneiras no passado, nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem também fez o universo, sendo o fulgor da glória de Deus
e a expressão exata do seu ser e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, nesta pregação sistemática, onde eu estou trazendo aqui os textos que traz explicitamente esse conceito da preeminência de Cristo, este texto revela que no passado, ou seja, no período das Escrituras veterotestamentárias, Deus nos falou mediante aos profetas de muitas maneiras. Porém, na plenitude dos tempos, ou no período das Escrituras neotestamentárias, ele nos falou e continua nos falando por meio do seu Filho, que é a palavra encarnada. Mas o texto também diz que Deus o constituiu herdeiro de todas as coisas. Ou seja, ele é o dono, tudo pertence a ele. Romanos, capítulo de número 11, versículo 36, a palavra de Deus diz que todas as coisas são dele e por ele e para ele. A ele seja a honra, a glória eternamente. Amém? Glória a Deus. Mas também o texto continua enfatizando que também Deus fez o universo por meio dele. E que ele é o fulgor da glória, ou seja, ele é a revelação, ele é o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Como eu enfatizei no início, Jesus ele é a revelação plena do Deus invisível. Quem vê a Cristo, quem olha para Cristo, não precisa e nem deve achar que precisa ter necessidade de conhecer a Deus. Porque quem vê a Cristo, quem conhece a Cristo, está conhecendo o próprio Deus Pai. Ele é a revelação. Ele revela o Pai. Jesus, ele é a manifestação plena do próprio Deus Pai. E nele nós podemos nos achegarmos ao Pai, conhecer o Pai, ter um relacionamento com o Pai mediante a Cristo Jesus, aquele que é preeminente, aquele que é supremo, aquele que é grandioso, majestoso, poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos segundo o seu poder que opera em nós. Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Jesus! A ele toda adoração, todo louvor e toda exaltação, porque ele é preeminente. Ele é aquele que ocupa o primeiro lugar de primazia. E nós precisamos, meus amados, conceder a Cristo o primeiro lugar em nosso coração, em nossas vidas, em tudo quanto nós fizermos. Cristo deve ocupar o primeiro lugar, porque ele é preeminente. E nós só vamos nos sentir preenchidos até a plenitude de Deus quando Jesus ocupar o primeiro lugar de primazia em nosso coração. Só é possível sentir saciedade na sua alma, ter a sua alma saciada mediante a este Deus supremo, a este Deus preeminente. Só é possível ter uma vida plena quando Cristo ocupa o primeiro lugar de primazia no nosso coração, quando nós o amamos de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças e de todo o nosso coração. E quando nós fazemos assim, nós estamos mandando a mensagem para ele, dizendo para ele que o primeiro lugar na nossa vida pertence a ele e que ele precisa ocupar o lugar de primazia em nosso coração. Glória a Jesus, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então este lugar de primazia é dele, porque ele é preeminente. Ele é aquele que é santo, ele é aquele que é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. João, capítulo de número 14, versículo 6, Jesus ele usa aqui 3 artigos definidos para manifestar sua preeminência, para manifestar a sua importância e a sua finalidade, que ninguém pode ter acesso à salvação, ninguém pode ter acesso à presença do Pai, ter um relacionamento com o Pai, ninguém pode ter acesso ao caminho que nos conduz ao Pai, senão por meio dele. E ele diz: eu sou o caminho.
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por meio de mim. Jesus afirmou isto, João 14:6. Então, o primeiro artigo definido, usado por Jesus aqui, é que ele é o caminho. Ou seja, quando Jesus usa essa expressão, eu sou o caminho, Jesus está excluindo todas as outras possibilidades de acessar o Pai. Ainda que o mundo pregue outras narrativas, outros meios que podemos acessar a Deus, ter um relacionamento com Deus, poder ser salvo, a palavra de Deus revela que o próprio Cristo preeminente revelou que só é possível por meio dele, porque ele afirmou explicitamente: eu sou o caminho, ou seja, ele é o caminho que nos dá acesso ao Pai. Hebreus capítulo 10, versículo 20, a palavra de Deus diz que ele nos abriu um novo e vivo acesso através do véu, isto é, do seu corpo, quando foi rasgado na cruz do Calvário, quando ele verteu o seu sangue, ele nos deu acesso à presença do Pai. E por meio dele, nós podemos ter um relacionamento com o Pai. Amém? Glória a Deus. O segundo artigo definido, usado e manifestado e revelado pelo Senhor Jesus. Ele diz: eu sou a verdade. E quando ele usa aqui esta expressão, eu sou a verdade, Jesus está intrinsecamente revelando que ele é a personificação da verdade. Ele é a verdade encarnada. E fora dele não há verdade. Ele é a verdade absoluta. Ainda que o mundo apresente outros tipos de verdade ou até relativize esta verdade, Jesus ele se apresenta como alguém que é preeminente e a verdade personificada. Ele é a verdade de Deus encarnada. E nós precisamos crer neste axioma sem titubear em dois pensamentos, sem relativizar esta verdade plena que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele também afirma um terceiro artigo aqui no versículo de João 14, versículo 6, ele diz: eu sou a vida, ou seja, ele é a própria vida, ele é o autor da vida, e só é possível ter vida tanto no mundo físico aqui, o ar que respiramos, mas também vida espiritual, só é possível por meio dele, porque ele é a origem, mas ele também é o autor da vida, e nós só estamos respirando graças ao Cristo, o preeminente. Amém? Glória a Deus. O Salmo 150, versículo 6, a palavra de Deus nos convoca, nos conclama a um ato de adoração, porque o texto lá diz, no verso de número 6, está escrito: todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, meu amado, nesta noite, levante as suas mãos onde você estiver e comece a glorificar o Cristo vivo, que é o preeminente. Ele é todo poderoso, ele é o único Deus verdadeiro, a resplandecente estrela da manhã, o lírio dos vales, a rosa de Saron. Ele é o único, e é nele que nós precisamos a cada dia colocar a nossa fé, crendo que ele não decepciona aquele que o busca, mas pelo contrário, ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos, capítulo de número 11, versículo 36, como eu já citei e vou falar novamente, a palavra de Deus diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a partir destas citações de versículos que traz a revelação plena da preeminência de Cristo, eu quero entrar agora nas implicações da sua preeminência. Amém? E a primeira implicação da sua preeminência está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 20, apresenta Cristo como o primeiro dos que ressuscitaram, a primícia, e ele reinará
até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Então, o texto de 1 Coríntios apresenta Cristo como o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Jesus é o primeiro que ressuscitou dentre os mortos, quebrando as algemas da morte. E a morte não pôde detê-lo, porque ele não tinha pecado no seu corpo. Jesus não tinha a natureza adâmica. Pelo contrário, a natureza de Cristo era santa e é santa, e não tinha o pecado em si. Então, por isto, seu corpo não entra em putrefação, não entra em decomposição. Pelo contrário, foi conservado até o terceiro dia em que ele ressuscita, quebrando as algemas da morte. Mas o texto também afirma de 1 Coríntios que é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos sejam colocados por escabelo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído será a morte. Como está escrito em Apocalipse, capítulo de número 20, quando o trono branco será posto para julgamento, a morte também será jogada no lago de fogo, que é a segunda morte. Então, esta é a primeira implicação da preeminência de Cristo Jesus. Segunda implicação da preeminência de Cristo na criação. Tudo foi feito por ele e para ele. Ele é o Criador, sustentador, mantenedor de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ou seja, Cristo Jesus, ele é a origem, ele é o Criador e ele é o mantenedor de todas as coisas. Nada pode ter vida fora dele. As coisas criadas, os seres que respiram, seja no alto, os pássaros, seja no mar, os peixes, todos só respiram, só tem vida por causa dele. Portanto, ele é a origem, ele é o Criador e ele é o mantenedor de todas as coisas. Amém? Terceira implicação da preeminência de Cristo. Na salvação dos pecadores, ele é o único mediador e canal da graça de Deus a todos os homens. João 17, versículo 2, o contexto desse texto traz na sua narrativa que Jesus, antes de ser crucificado, Jesus ele ora por si, por seus discípulos e para que Deus guardasse os seus discípulos. Mas Jesus também fala ali da sua preeminência como Deus, que ele já existia como Deus antes de toda a criação. Porque ele diz, Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. E neste versículo 2, ele afirma a missão que o Pai outorgou a ele, de conceder vida a toda a humanidade. Então, Cristo Jesus é o único meio de salvação. Somente por meio dele nós podemos ser salvos, perdoados, regenerados e obter a vida eterna. 1 Timóteo 2,5, a palavra de Deus diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, Cristo Jesus é o mediador, ele é o caminho, ele é a porta que nos dá acesso à salvação, ao Pai, à vida eterna. É bom que se diga que também nesse texto nós vemos o conceito da união hipostática de Cristo, ou seja, a natureza humana unida à natureza divina. Porque quando o texto afirma que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, isto não significa dizer que Jesus não é Deus. Jesus é Deus. E esse texto aqui afirma e mostra claramente que ele é 100% homem e 100% Deus. Amém? E isto está intrinsecamente ligado à preeminência do Senhor Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único meio de salvação que nos livra da condenação eterna. Cristo Jesus, ele é o caminho, verdade e vida. Amém? Glória a Deus. 1 Timóteo 2,15 está escrito, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação.
Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Então, esta afirmação é do apóstolo São Paulo, claro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele afirmou claramente, plenamente, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, o qual ele se sentia o pior deles. Então, todos nós precisamos ter este mesmo sentimento em nosso coração, que nós somos pecadores, sim, mas diferente do pecador perdido que está morto nos seus delitos e pecado, nós somos pecador redimidos pelo sangue de Jesus, vertidos na cruz do Calvário. Então, meu amado e minha amada, quando nós entendemos como o apóstolo Paulo, que se denominava e usa essa nomenclatura para escrever a si mesmo como o pior dos pecadores, quando o homem tem esta percepção de quem ele é diante de Deus, a graça vem sobre ele. Mas quando o homem não entra neste lugar de reconhecimento de quem ele é, aí ele fica impossibilitado de experimentar da graça de Deus. Então Jesus ele veio ao mundo para salvar os pecadores, o qual Paulo se sentia o pior. Então, se você se sente pecador, se você tem um desejo no seu coração de ter um relacionamento com Deus, reconheça que você é pecador, se arrependa dos seus pecados e ponha sua fé no Cristo vivo, o preeminente, e você será salvo e você receberá as benesses proporcionadas por Deus mediante a Cristo. Que é Efésios capítulo 1, versículo de número 3. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, quando você se arrepende e crê, você experimenta de todas essas benesses que está em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Ele é o preeminente, ele é o único mediador entre Deus e o homem. E ele é aquele que nos concede a salvação. João 5:24 está escrito: eu asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então esse texto, Jesus ele afirma plenamente que quem ouve as suas palavras e crê naquele que o enviou a ele, ou seja, crê em Deus, tem a vida eterna e já passou da morte para a vida e não entrará em julgamento. Ou seja, o verbo aqui apresentado por Cristo está no presente. Quem crê tem a vida, não terá. Ele não disse que vai ter, ele disse tem a vida eterna. Portanto, isto eu afirmo biblicamente, teologicamente, quando o pecador se arrepende e crê, instantaneamente ele é salvo e ele passa a obter em sua vida a vida eterna. Romanos 5,17, a Bíblia diz que quem crê nele reinará em vida com Cristo. Então você não precisa esperar o tempus vidouro para obter a vida eterna. Não, você já pode usufruir no presente século, basta que você se arrependa e creia no Filho de Deus. No futuro você experimentará na sua plenária totalidade. Mas no presente século, você, ao se arrepender e crer, você tem a vida eterna. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Romanos 6,23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus, o Senhor. Então, Jesus é o meio único de salvação. Não existe você praticar boas obras para que você venha a ser salvo. Isto tudo é bom, é um ato de virtude, claro que sim, isto é bem visto diante de Deus, tem valor para Deus, claro que sim, mas o fato de nós praticarmos boas obras não é o suficiente para que nós venhamos ser salvos dos nossos pecados, ser salvos da condenação do inferno. Isaías 64:6, a Bíblia diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia diante de Deus, ou seja, aquilo que nós fazemos de bom, comparado ao padrão divino, o padrão da justiça divina, é como trapos de imundícia. E o que é o trapo de imundícia?
No contexto histórico, o trapo de imundícia era um pedaço de pano que era colocado sobre a ferida dos leprosos. E quando saía, via com um pedaço de carne podres. Então, assim também é a nossa justiça, é as nossas obras, comparada ao padrão da justiça divina no que se discerne e concerne a salvação. É como um trapo de imundícia. Então, as nossas obras, por mais boas que sejam, não têm o mérito de nos salvar. De dizer diante de Deus, eu fiz boas obras e por isso eu posso ser salvo. Você não pode ser salvo mediante boas obras. Você foi salvo para as boas obras. Entendeu a diferença? Você não é salvo por obras. Você foi salvo pela fé em Cristo Jesus e por você ser salvo, você anda em uma vida de práticas de boas obras. Amém? Glória a Deus. Então, Cristo é o preeminente. Jesus é aquele que é o meio único de salvação. Somente por meio dele nós temos a salvação. Quarta implicação da preeminência de Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Efésios, capítulo de número 5, versículo 23, está escrito: pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja, ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Então Jesus, ele é o cabeça, ele é a autoridade máxima, ele é o preeminente, ele governa a sua igreja, ele sustenta a sua igreja, ele protege a sua igreja. Mateus 16, quando Pedro teve a revelação de quem Jesus era, o Cristo da parte de Deus, Jesus diz sobre esta revelação: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Então, Cristo Jesus, ele é o edificador da sua igreja, ele é o cabeça, ele é a autoridade maior. Portanto, é ele que estabelece, também é ele que remove. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Efésios está escrito: e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, esse texto continua afirmando Jesus como cabeça da igreja, como cabeça de todas as coisas. Ele é o sustentador, ele é o mantenedor de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Quinta implicação da preeminência de Cristo: o senhorio de Cristo. Portanto, ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Isaías capítulo 9, versículo 6 está escrito: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então, Cristo Jesus, ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Ele é o sustentador, ele é aquele que sustenta todas as coisas. O texto é enfático ao dizer que o governo está sobre os seus ombros. Isto fala intrinsecamente sobre ele sustentando todas as coisas, mas também como Senhor de toda a sua criação, de todo o principado, potestades, poderes e domínios. Tudo está intrinsecamente ligado a ele, submisso ao senhorio de Cristo Jesus. Amém? Glória a Jesus, louvado seja o nome de Jesus. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante está escrito: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se fez a si mesmo e de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e deu a ele o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse diante de Deus que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai.
E esse texto também aponta intrinsecamente para a sua preeminência, para o seu senhorio, para aquele que é poderoso e que governa sobre tudo e sobre todos. E nós, como conhecedores desta verdade a cada dia, nós precisamos estar submisso a Ele, em obediência a Ele, porque a palavra de Deus é fática ao dizer que aqueles que são discípulos de Cristo obedecem aos seus mandamentos e por estar em obediência dá fruto. Porque ele diz, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim dá muitos frutos, porque sem mim nada podereis fazer. Então nós precisamos estarmos neste lugar de obediência, de submissão ao senhorio daquele que é preeminente, Cristo Jesus, o Senhor da glória. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 14, está escrito, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Então, em Jesus habita toda a plenitude da divindade. E isto significa dizer que quando Cristo se encarnou, ele abriu mão por um período de tempo dos seus atributos como Deus. Ele não operou como Deus. Mas a palavra de Deus diz que ele operou pelo poder do Espírito Santo. Ele se esvaziou. Não teve como usurpação ser igual a Deus, algo em que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, quando Jesus faz desta maneira e sobe a cruz do Calvário, vertendo o seu sangue, morreu a nossa morte e ao terceiro dia, ao ter ressuscitado, a palavra de Deus nesse texto e em demais passagens, porções bíblicas, afirma explicitamente que Jesus Cristo, ao ressuscitar, a partir da sua ressurreição, ele começa a se mover em todos os seus atributos divinos como Deus. Por exemplo, como a onipotência, a onisciência e a onipresença. Por exemplo, o atributo da onipresença, quando os discípulos estavam no cenáculo preso, com medo dos judeus, a palavra de Deus diz que o Cristo, após a sua ressurreição, se coloca no meio dele, apareceu no meio deles, não foi pela porta, mas ele atravessou paredes. Ele se coloca no meio deles de uma forma clara, e os discípulos pensavam que era um fantasma. Ele, porém, disse, tocai no meu corpo e apalpai, e veja que um fantasma não tem corpo, um espírito não tem corpo, como verde que eu tenho. Portanto, quando ele ressuscita, ele ressuscitou com um corpo palpável, um corpo espiritual, que habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E este Cristo, ele é preeminente, e por ele ser preeminente, nós precisamos estar submisso a cada dia ao seu senhorio, porque só é possível ter vida por meio dele e para ele. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Agora eu quero orar por você que recebeu a palavra de Deus e que está entregando a sua vida ao Senhor. Ore comigo desta maneira. Senhor, meu Deus, eu recebi a tua palavra e eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço que sem Cristo o preeminente, eu não posso ter um relacionamento contigo, não posso ser perdoado, também não posso obter a vida eterna e morar na eternidade contigo, Pai. Mas neste momento eu reconheço a minha condição de pecaminosidade e eu te peço neste momento, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. É o que eu te peço, é o que eu oro, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Meu amado, se você orou desta maneira com fé, se considere alguém que é salvo. A palavra de Deus em Romanos, capítulo 10, versículo 9, a Bíblia diz que se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Então, se você orou, confessou e creu, você está salvo. Amém? Glória a Deus. Se inscreva aqui no canal.
ative o sininho das notificações, mas também deixe um comentário e compartilhe esta palavra para outros. Amém? Um grande abraço e até o próximo vídeo.